Bom, pessoal, vamos lá. Boa tarde. No fim da aula passada eu comecei a falar sobre campos vetoriais, né? E a coisa mais importante sobre os campos vetoriais é que eles não formam mais um espaço vetorial de dimensão finita, né? Eles formam um espaço vetorial de dimensão infinita, o que é um pouco contraintuitivo, né? Quando a gente pensa em campos vetoriais, a gente pensa, bom, se eu tenho aqui um vetor VP, ele vai ser escrito assim, né? É o V, que é a derivação VP, calculada numa das funções coordenadas, das N funções coordenadas, né? E a gente viu que isso aqui forma uma base. Então, um vetor qualquer pode ser escrito em termos dessas funções coordenadas aqui. Aí você fala, bom, desculpa. Posso, tá certo. E é claro que isso aqui é tomado no ponto P, né? Ou na coordenada x associada ao ponto P. Bom, eu posso simplesmente fazer uma extensão dessa brincadeira. Falar que agora esse cara aqui é uma função da variedade, tá certo? Para cada ponto P, Q da variedade, eu tenho coordenadas novas. Para cada valor dessas coordenadas, eu vou ter as componentes, né? Então, na prática, eu vou ter uma coisa assim. Não botar mais o P aqui. Um campo vetorial vai ser digamos, um conjunto de vetores parametrizados pela posição, tá? De forma que agora eu tenho essas componentes como função de x, tá certo? E agora del x é compreendido como a derivada atuando num certo ponto x qualquer, desses vários que eu tenho no meu espaço, certo? E aí você poderia imediatamente falar, bom, esse aqui é um espaço vetorial de dimensão n. Por que esse aqui também não é um espaço vetorial de dimensão n? Eu estou dizendo para vocês que esse espaço aqui é um espaço vetorial de dimensão infinita. Tá? Por quê? Porque você tem que lembrar daquela conversa minha lá do começo do curso. É um jogo e a regra é dada. Quando você fala que você vai fazer combinações lineares de vetores, as combinações lineares de vetores são assim. Eu tenho outro campo U de x, tá certo? Esse campo U de x vai ter suas componentes aqui como função de x também. E a ideia é a seguinte, se eu quero fazer uma combinação linear de dois objetos que eu digo que são vetores, eu faço combinação linear usando coeficientes reais ou complexos, ou qualquer que seja o corpo, certo? Beleza. Só que o corpo, vamos dizer aqui, no caso os reais, vai me permitir fazer o quê? Alfa V mais beta U vai ser igual ao quê agora? Vai ser alfa Vmi de x mais beta Umi também de x vai ser igual a vezes del xmi. Tá certo? A questão é o seguinte, essas funções aqui, ó, elas podem ter muitas características diferentes dependendo do ponto onde você está calculando, certo? Digamos que eu tenho um ponto em que essas duas funções são assim, eu tenho um certo ponto x, digamos, meu Vmi de x1 vai ser assim, 1 e todo mundo 0. E nesse mesmo ponto, o Mi de x1 vai ser também assim, 1 e todo mundo 0. Né? É fácil você imaginar uma sequência de funções aqui, né? Aqui é só para dizer que esse pontinho aqui não é igualdade, né? Isso aqui eu estou simplesmente atribuindo, dizendo qual é o valor para cada valor de Mi, tá? Beleza. Nesse ponto, esses dois vetores são claramente linearmente dependentes, porque eles são iguais. Ou seja, esses dois campos vetoriais, por mais que potencialmente diferentes, num ponto do espaço, atribuem o mesmo vetor. Tá certo? Mas você pode muito bem pensar, não, mas eu posso falar o seguinte, agora, o meu Vmi em x2 vai ser igual a 1 e o resto 0, igualzinho o outro, e o meu outro é assim, ó, x2 vai ser 0, 1 e o resto 0. Tá certo? Bom, nesse caso, nesse outro ponto, eles seriam linearmente independentes. E aí você diz o que sobre os campos? Eles são linearmente dependentes ou independentes?
Mas veja, isso não é um conceito que está no espaço vetorial. No espaço vetorial, os vetores ou são linearmente dependentes ou não. Não tem essa no ponto, entendeu? Se você quiser estender no ponto, você tem que pensar como que você está fazendo isso. Certo? Então, a natureza desses vetores é tal que aqui você teria que considerar como que você constrói uma função arbitrária, tá certo? Digamos que esses campos estão definidos dentro de uma caixa, tá certo? Uma caixa de largura L. E dentro dessa caixa você diz, por exemplo, que você está no toro, né? Ou seja, se você sai o ponto zero da caixa é idêntico ao ponto L, né? É o toro, ou seja, você torceu a caixa aqui. Se você fizesse um círculo em cada direção, certo? Aí você fez isso aqui. Você sabe que agora funções no toro podem ser descritas como uma série de Fourier, tá certo? Não sei se vocês já viram isso, mas vocês vão ver de novo, tá? Mas por enquanto acreditem em mim. Uma série de Fourier. Basicamente eu estou dizendo que uma função qualquer no toro pode ser escrita como uma sequência de infinitos coeficientes, que são os coeficientes de Fourier da decomposição da função. O que eu estou dizendo aqui agora é o seguinte: para eu somar dois campos e obter um campo qualquer, quantas funções eu vou precisar que apareçam aqui? Infinitas. Porque uma função qualquer é sempre descrita como uma combinação de infinitas funções da base na decomposição de Fourier. Entendeu? Então, para eu descrever todos os possíveis campos vetoriais aqui, eu preciso de todos os campos vetoriais com todas as formas possíveis. Né? Deixa eu dar por exemplo. O espaço DPM, então, vai me dar vetor e o espaço DPM vai me dar campo. Só para eu... Não, os dois podem te dar campo, só que na aula passada a gente introduz os campos em termos das derivações, que é muito mais fácil. A extensão daqueles vetores que são classes de equivalência. Agora eu vou fazer uma função, uma família de classes de equivalência associadas a cada ponto do espaço. É muito mais difícil. É uma das vantagens de você usar a derivação é que ela se estende naturalmente para várias outras direções, inclusive para a definição de campo. Mas como a gente já mostrou que existe uma relação de 1 para 1, significa que você pode voltar sempre para as classes de equivalência. Certo? Você não perde nada, nem ganha. Então, deixa eu tentar dar um exemplo mais claro aqui. Digamos que eu tenho uma família de campos vetoriais, tá certo? Vou fazer uma coisa bem simples. Uma família, eu vou botar um rótulo aqui para você saber qual é o elemento da família que eu estou me referindo, tá certo? E ela vai ser assim, ó. Eu vou ter uma sequência de números constantes aqui, deixa eu botar aqui, de C1, tá certo? E aqui eu vou ter uma coisa assim, seno de πx sobre L. Πx n sobre L. Tá certo? Isso aqui eu sei que é a base de Fourier da parte seno, tá? Eu não quis introduzir uma coisa complexa aqui. E aqui eu tenho assim, ó, C2, Cn1, Cn2, seno, mesma coisa, πxn sobre L, mais a mesma coisa até o fim. Tá certo? Isso é um campo particular, tá ok? O que acontece é que a cada componente oscila da mesma forma. É uma constante que dá uma amplitude aqui. Na hora que esse negócio aqui for π sobre 2 vai te dar o máximo, né? Menos π sobre 2 vai te dar o mínimo. Esse negócio oscila. É um campo. Tá? Por mais que seja meio esquisito, porque está meio misturado com uma série de Fourier. Se eu fizer o seguinte agora, se eu fizer uma combinação arbitrária desses caras aqui, deixa eu ver. Não. Eu vou tirar esses CNs aqui, vou botar só os senos, tá? Fica mais fácil. Agora, se eu fizer a seguinte combinação arbitrária desses caras, soma de CN. Não, tinha que ser do jeito que estava ali. Desculpa, pessoal. Tá? Se eu fizer uma combinação linear desses campos agora aqui, ó, o que eu vou ter aqui? Na primeira entrada, agora eu vou fazer uma combinação infinita de infinitos campos desse tipo aqui, tá? De 0 a infinito. Na primeira entrada vai aparecer um somatório de Cn, de n indo de 0 até infinito,
de Cn1 seno de πxn sobre L, e a mesma coisa aqui para frente. Tá certo? Veja o seguinte, e aqui é isso. Então vejam o seguinte, pessoal, se eu provo que uma função qualquer pode ser escrita nessa base, significa que eu mudando os coeficientes C1, N aqui, eu posso ter qualquer função na primeira entrada do meu campo vetorial. Qualquer função agora, tá certo? Mas para isso, pessoal, eu estou precisando de infinitos elementos da minha base. Tá certo? De certa forma, essa é a diferença entre teoria quântica de campos e mecânica quântica. Tá certo? Mas isso é uma coisa meio misteriosa que vocês vão entender depois, tá? Eu defini esse monte de campos aqui, infinitos campos, e agora estou fazendo uma combinação arbitrária deles, estou fazendo uma combinação linear deles, e estou mostrando que, ao escolher esses coeficientes aqui, eu encontro qualquer campo vetorial. Então depende dos coeficientes. Depende dos coeficientes, exatamente. Ou seja, eu preciso variar todos esses infinitos coeficientes para encontrar um campo qualquer. Eu poderia fazer de um jeito mais evidente, mas aí ia ficar muito longo, tá? Tá vendo? Se você quiser pensar assim, vamos pensar assim. Isso é importante. Primeiro, vocês entendem, né, que no contexto que eu estava dando, uma combinação linear dessas funções aqui vai te dar uma função qualquer. Claro que falta a parte de cosseno e tal, mas só por simplicidade, vocês entendem, né, que vocês viram isso, uma função decomposta em série de Fourier, se a função vai ser igual ao somatório de uns senos e cossenos vezes seus coeficientes. Certo? Vocês já viram isso em algum contexto? Tá, alguns sim, alguns não. Então é um resultado que depende das condições de contorno que você bota na sua função. Uma função f de x qualquer pode ser escrita como uma coisa assim. Pi nx sobre s. Tá? Certo? Então, aqui eu estou pegando funções ímpares, tá? Mas se eu botar um termo de cosseno ali, vai dar a mesma coisa para funções pares. Ou seja, uma função está associada a um número infinito de coeficientes. Vocês vão ver isso bastante na próxima parte do curso, que vai começar provavelmente semana que vem, que é quando a gente começar a fazer série de Frobenius, tá? Então, mesmo funções com certas características irregulares podem ser descritas como séries assim. Essa decomposição em elementos de uma base infinita é muito, muito, muito comum e super importante na física, tá? Então, entendendo isso aqui, eu posso definir um cara assim. O meu é V, N, Mi. Aqui é o rótulo, tá? Vou botar até um parênteses para lembrar que isso aqui não é o índice, tá bom? Ele vai ser assim, ó. Ele vai ser delta, Mi, Ni, Del. Seno de π nx sobre L, tá? Del x ni, tá? Esse aqui é o coeficiente. Tá? Então, esse é um campo vetorial que só tem a componente mi diferente de zero, tá certo? E ele tem um seno aqui com um certo valor de n, ok? É fácil ver que se eu pegar agora uma combinação linear de C, N, Mi, né, onde o Mi eu vou ir de 1 até N e o... Poxa, desculpa, pessoal, N é a dimensão do espaço, né? Então vamos não usar N aqui, vamos usar L. Então, isso que dá fazer exemplo de cabeça. Tá? Esse aqui não é a dimensão do espaço, tá, pessoal? Desculpe se estava confundindo vocês.
Não esqueci nenhum n não, né? Então o meu mi, é claro que eu vou somar de 1 até n, que é a dimensão do meu espaço, e o meu L eu vou somar de 0 até infinito. Certo? Aí eu vou fazer essa soma aqui com o meu V, L, mi de x. Tá certo? Ou seja, essa combinação linear aqui vai me dar, por exemplo, na primeira componente, somatório de mi igual a 1 até n, e aqui, desculpa, a primeira componente vai ser o mi igual a 1, vai ter aqui somatório de L de 0 até infinito, de C, N, 1, isso, CN1, com esse cara aqui, então vai ficar seno de π L x sobre L maiúsculo, certo? E isso aqui tudo vezes del x1, certo? E mais os outros termos aqui, com x2 e assim por diante. Então, tá vendo? Se isso aqui representa uma função arbitrária no espaço que eu estou representando esses campos, então essa combinação linear desses infinitos campos me permitiu escrever uma função qualquer. Tá? Então aqueles infinitos campos ali formam uma base linearmente independente. Mas agora eu preciso de infinitos elementos na minha base para escrever um campo qualquer. Ficou mais claro, pessoal? A somatória do CN1 do seno é a componente do Aí, campo. isso, é a primeira componente do campo, vai pegar, né, quando o seu mi for igual a 1, vai ter essa soma de L, que eu esqueci de trocar aqui, é a soma de L indo de 0 até infinito, só com a primeira componente aqui. Porque esse cara, quando o mi for igual a 1, ele só tem o del x1 aqui. No C, então, começa com N também é L. Isso. Tá certo? Então, o espaço dos campos vetoriais é muito maior do que a gente imaginava, a priori. Porque ele mistura, de certa forma, o espaço das funções com o espaço vetorial que a gente estava falando antes. É como se fosse um produto tensorial dessas duas coisas. Tá certo? Beleza. Alguma dúvida sobre campos vetoriais? A gente vai começar a trabalhar com eles e obter algumas propriedades interessantes, umas operações que são muito úteis. Tá? Posso seguir? Manda. Aqui a gente está fazendo a combinação linear da mesma forma que a gente fez para saber se é linearmente Independente, isso. Mas essa soma, essa combinação linear não é igual a zero. Não, se você quiser provar que essa base é linearmente independente, você teria que fazer essa combinação linear, igualar a zero e provar que isso só vai ser zero se somente se todos os infinitos CL mis forem iguais a zero. Mas isso é a mesma coisa que se eu quiser provar, por exemplo, que o meu CN1 seno de πLx sobre L é igual a zero. Isso, só é igual a zero se todos os CLs aqui forem zero. Isso aqui é o que você prova justamente para mostrar que essa igualdade é verdadeira, entendeu? Porque veja, para você provar que essa igualdade vale, você precisa provar que existe uma associação de 1 para 1 entre esses infinitos coeficientes e essa função. Se existe uma associação de 1 para 1, significa que zero aqui só vai ser zero se todos os caras aqui forem zero. Você tem que lembrar que tem que ser zero não para um ponto x, mas para qualquer ponto x dentro do intervalo. Tá certo? Isso aqui é a parte de teoria de série de Fourier que a gente vai ver um pouco quando a gente for ver, principalmente, problema de Sturm-Liouville. Certo?
Certinho? Certo, o senhor comentou que eu preciso então de infinitos campos para formar uma Base. Basicamente, quando você faz a teoria quântica de campos, o que você quantiza são esses caras aqui, ó. Só que agora você está quantizando infinitos variáveis. Quando você quantiza uma variável lá na mecânica quântica usual, você quantiza x e p, né? Nesse caso, você estaria quantizando infinitas variáveis. Por isso que a teoria quântica de campos é diferente da mecânica quântica. Porque uma coisa é quantizar uma variável e outra coisa é quantizar infinitas variáveis. Os teoremas são totalmente diferentes. Ok. Então tá, pessoal, vamos lembrar aqui que o nosso campo, né, quando a gente definiu lá atrás, ele é uma derivação, ou seja, ele vai levar uma função de C infinito, né, em R. Mas lembra, ele leva em R porque depois que eu calculo a derivação, né, atuando na função, eu calculo aquilo tomado no ponto P. No nosso campo vetorial, claramente ele vai ser uma função que leva C infinito M em outro C infinito M. Né? Porque veja, quando esse cara atua numa função f, ele é assim, ó. V mi de x, né? Porque agora ele foi estendido no campo vetorial, del f, del x mi em x. Uma função de x vezes uma função de x é uma função de x. Certo? Portanto, isso tudo é uma nova função da variedade. Ok? Aí, bom, se isso é verdade, significa que eu posso pegar um outro campo U, aplicar ele nessa função, tá certo? E definir isso aqui como sendo esse novo objeto atuando em F. Tá certo? A pergunta é: será que esse novo objeto é um campo? Ou melhor, é uma derivação? Tem uma relação. E a gente vai ver, inclusive, isso com bastante detalhe. Mas isso aqui não é exatamente uma derivação. A gente pode calcular explicitamente para ver o que acontece. Eu já tenho a expressão para o meu V, eu vou aplicar o meu U. Então vai ficar assim, ó. U mi de x. Deixa eu botar ni aqui, porque eu já usei mi aqui. Ni de x. Del x de V mi de x, del f, del x mi. Agora eu vou usar a regra de Leibniz e vou obter o seguinte. U bola V aplicado em F vai ser igual a U ni del x ni V mi são, talvez, falta aqui. Obrigado. Del x mi F. Só que agora eu tenho um terminho chato aqui, ó, porque eu vou ter agora U ni V mi del 2 del x ni del x mi aplicado em F. Tá vendo? Esse pedacinho aqui é bom, ó, porque esse pedacinho é uma função que seria um novo coeficiente, seria as novas componentes, tá certo, do meu campo, e um ddx atuando no F aqui. Então a gente sabe que esse pedaço aqui satisfaz a regra de Leibniz, ou seja, satisfaz todos os requisitos para ser uma derivação. Esse cara aqui já não satisfaz mais a regra de Leibniz. Ele satisfaz uma regra um pouco mais complicada da regra de Leibniz, que é a regra que você obtém da derivada segunda. Que não é mais exatamente a derivada do primeiro vezes o segundo, mas a derivada do segundo vezes o primeiro.
Tá certo? Então esse pedaço aqui estraga esse nosso objeto e faz com que ele não seja uma derivação. Se ele não é uma derivação, ele não é um campo vetorial. Tá certo? Então a gente não pode usar a composição de dois campos para escrever um campo vetorial. Tá certo? Mas esse termo aí, ele dá uma certa ideia para a gente do que a gente pode fazer para definir alguma coisa que seja de fato um campo vetorial. Vejam, se eu trocar esses dois caras aqui, ó, eu teria que trocar a posição da derivada parcial. Mas eu estou supondo que essas coisas todas são suaves. Se elas são suaves, eu posso trocar essa derivada parcial à vontade. Então veja, essa parte do meu cálculo é simétrica em relação à posição de U e V. Tá certo? Bom, se essa parte aqui é simétrica, eu posso me livrar dela fazendo o quê? Definindo um novo objeto que eu vou chamar assim, ó, U bola V menos V bola U. Tá certo? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim. Esse termo eu já tenho, ele é o U ni del x ni v mi menos, trocando o U com V. V ni del x ni U mi. Isso aqui tudo del x mi. Tá certo? Só que os outros dois termos dão zero, né? Porque eu vou somar esse cara aqui com U trocado com V e vai dar zero. E agora sobrou alguma coisa que tem uma cara de derivação, porque ó, eu tenho componentes, eu tenho as componentes da minha nova derivação, vezes um del x. Se está vezes um del x, satisfaz todas as condições. É linear, regra de Leibniz, tudo de uma derivação é satisfeito por isso aqui. Tá certo? Então isso mostra pra gente um poder muito grande que tem o formalismo... Só um segundo. O formalismo de derivações. Tá? Vocês vão ver que isso aqui, para as derivações, para obter essa propriedade nas derivações, foi praticamente instantâneo. Eu fiz aqui 2 linhas de conta e a gente conseguiu chegar no resultado. Certo? Então eu vou definir esse objeto aqui como sendo parênteses de Lie dos campos vetoriais. Tá certo? Esse cara aqui vai me dar isso aqui. Ok. E a surpresa é, bom, eu subtraí a parte simétrica, então, naturalmente, eu tenho um produto de 2 campos vetoriais que me dá um terceiro campo vetorial. Esse produto é naturalmente antissimétrico, porque eu construí ele para ser antissimétrico. E se você fizer a conta, você vai descobrir que ele satisfaz a identidade de Jacobi. Certo? Ou seja, esses caras formam uma álgebra de Lie. Tá ok? Essa álgebra de Lie é a álgebra de Lie que vai descrever todos os possíveis campos vetoriais se combinando com todos os possíveis campos vetoriais de uma variedade. Tá certo? Pode falar? A identidade de Jacobi é aquela de sempre. U, V, chamar o próximo de W, mais W, U, V, mais V, W e U igual a zero. Tá certo? Se você estudar esse grupo, você vai ver que esse grupo está associado a essa álgebra. Você vai ver que essa álgebra está associada ao grupo de todos os diffeomorfismos possíveis na variedade. Ou seja, todas as maneiras possíveis de você mapear a variedade nela mesma. Tá certo? Que é justamente a escolha que o Einstein fez para dizer que uma teoria, para ser uma teoria física
de fato, digamos assim, ela não pode depender da nossa descrição da natureza. E a nossa descrição da natureza é feita justamente quando a gente mapeia os pontos da realidade em pontos de uma variedade. Se a gente encontra uma teoria que é invariante por esse tipo de transformação, que é o diffeomorfismo, você vai encontrar as primeiras evidências que vão te levar à relatividade geral. Vou falar. Eu tenho dificuldade de entender o que essa equação está me dizendo, o que ela está me entregando. Porque não tem como você saber. Não tem de fato. Eu vou mostrar agora a versão difícil disso, que é a interpretação geométrica desse negócio, tá certo? Mas a interpretação, assim, o resultado algébrico é fácil de chegar, é isso que eu estava chamando a atenção de vocês antes, que é, peraí, isso aqui leva a ser infinito em ser infinito. Significa que eu posso aplicar um outro campo aqui, porque se leva a ser infinito em ser infinito, dois campos vão levar ser infinito em ser infinito, tá certo? A pergunta é, será que esse novo objeto que leva ser infinito em ser infinito é ainda uma derivação? A resposta foi não, não é. Mas algebricamente, nós somos espertos, a gente vê, não, mas eu posso aplicar essa e depois subtrair da aplicação na ordem contrária. Aí eu descobri que por algum acaso, a gente não sabe exatamente porquê, esse novo objeto aqui é uma derivação. Porque é coeficiente vezes del x. Cegamente, a gente não tem nenhuma interpretação geométrica para isso, tá certo? E eu estou mostrando que isso também gera uma álgebra de Lie. Tá certo? Mas você tem toda a razão, não tem como você interpretar isso ainda, por isso que eu vou fazer o segundo passo agora. Tá certo? Eu esqueci de falar na aula passada, mas a gente vai denotar o conjunto dos campos de derivações, tá? Assim. Certo? É o conjunto das derivações aqui, tá? Né? São esses mapas de ser infinito em ser infinito, né, que satisfazem, né, V, P é uma derivação para todo P pertencente a E. Certo? Esse aqui é o espaço de todas as derivações. A gente acabou de mostrar que esse espaço é um espaço vetorial, mas aí com cuidado, porque esse espaço vetorial é potencialmente de dimensão infinita, e dependendo do tipo da sua variedade, pode ser mais complicado que isso, tá certo? E também é uma álgebra de Lie. Ok? Então, o espaço de todos os campos vetoriais forma uma álgebra de Lie. Às vezes de dimensão infinita. Tá? Esse é o conjunto dos campos vetoriais. É o conjunto dos campos vetoriais. Tá? Para a gente entender esses objetos aqui de uma forma um pouco mais simples, eu vou ter que introduzir um objeto antes, são as curvas integrais, tá certo? Porque essa derivação especial aqui, ela vai ser intimamente associada, intimamente não, vai ser a derivada de Lie. E a derivada de Lie tem a ver justamente com as curvas integrais, tá certo? A derivada de Lie, pessoal, é aquela que vocês já conhecem, tá? É a derivada parcial, só que vista do ponto de vista geométrico, tá? Então não tem surpresa aí. Ok. Acho que a gente não precisa falar disso. Isso aqui acho que é um detalhe aqui. Bom, curvas integrais. Então, o que a gente viu aqui, pessoal? Eu tenho um mapa de R na variedade, certo? Vou botar
R de T. E aqui eu posso fazer isso aqui se eu quiser. Certo? Então, só lembrando que as curvas integrais são esse mapa que levam um mapa, né? Uma curva leva R em N, tá certo? Eu posso descer... Não, aqui é a identidade. Certo? Por que eu fiz esse negócio desse jeito? Peraí, que tá errado isso aqui. Desculpa, pessoal. Tá certo? Tá certo? Ou seja, eu tenho uma curva na variedade, é projetada com a carta e vira uma curva em Rn, tá certo? Então, as curvas integrais agora que eu quero buscar são aquelas curvas que vão coincidir com um certo campo vetorial, tá ok? Então, o que eu quero fazer aqui? Bom, primeiro, o seguinte. Tá. Deixa eu ver a melhor forma de falar isso, porque eu acho que desse jeito está complicado. Vamos pensar no seguinte aqui, pessoal. A gente vai agora imaginar que o nosso ρ pode ser visto como um mapa entre duas variedades. A primeira variedade é o próprio R, tá certo? E aqui é a minha variedade, M original, certo? Agora, se ρ é um mapa entre R e M, eu posso fazer um push forward de R para M, certo? Ou seja, em R, que é a minha variedade, eu vou ter associado a R o meu TR, que é o meu fibrado tangente a R, tá certo? Agora, quem é o meu fibrado tangente a R? É um ponto de R, que eu vou chamar de T, e um vetor D, aqui no caso, dt, tá certo? Vocês concordam que isso aqui é um campo vetorial em R? Né? Um campo vetorial em R, isso. Na primeira linha? Não, eu estou só dizendo que, dado uma variedade R, eu posso definir o meu fibrado tangente dessa variedade, que é o meu TR. Tá? Fibrado tangente. Tá certo? E que no fibrado tangente eu posso ter aqui esse par de pontos que definem aqui um ponto qualquer nessa variedade, ok? Nessa variedade agora aqui, fibrado tangente. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o meu ρ e calcular o push forward do ρ em ddt. Tá certo? Isso aqui vai ser dRmi dt del x mi. Foi na outra aula que eu fiz essa continha do push forward para vocês, né? Que eu fiz o push forward tanto no formalismo de classe de equivalência quanto nos de derivações. Certo? Então lembra, lá a gente calculou uma coisa assim, ó, dr mi dy a, né? Onde esse cara, onde eu estava indo, para onde eu estava indo, de onde eu estava indo, para onde eu estava indo. Só que agora no meu caso eu tenho uma coordenada só no meu espaço anterior, que é só o t, certo? Por isso que eu botei só ddt aqui, certo? Mas é o push forward de qualquer forma.
certo? Então é como se eu estivesse empurrando a minha reta de uma forma particular, porque depende da minha função ρ, numa reta, né, numa curva na variedade, certo? Bom, então agora eu tenho essas tangentes todas definidas na minha variedade, ok? E o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero fazer com que essas tangentes coincidam com um certo campo vetorial, ok? Então digamos que eu tenho um campo vetorial V, okay? Um campo vetorial aqui, pertencente àquele conjunto ali, certo? Bom, para eu fazer isso, eu preciso então que essa minha curva satisfaça o seguinte, o push forward da curva de D dt tem que ser igual a V de R de T. Tá certo? Ou seja, eu tenho aqui o meu R. Eu tenho minha variedade. Então eu estou levando esse cara aqui nessa linha aqui. Tá certo? Ou seja, aqui é a minha variedade M, aqui é o meu R. Tá certo? Agora aqui na minha variedade M eu tenho já um campo vetorial. Tá certo? Eu quero que esses dois caras coincidam. O campo vetorial está definido em todos os pontos, tá certo? Esses setinhos é para vocês interpretarem que neste ponto da variedade tem um certo TPM e esse TPM contém esse vetor, certo? E agora eu quero que essa curva tenha tangentes que coincidam com o campo vetorial aqui. Então basta eu igualar essas duas coisas e depois olhar a equação que eu vou obter e saber se eu consigo resolver essa equação. Se eu consigo resolver essa equação, significa que existe, então, uma curva que coincide com o meu campo vetorial. Se eu não conseguir resolver a equação, não existe. Certo? Mas quem são as equações aqui? Né? Como é que a gente resolve essa equação aqui? É só descer nas componentes, né? A gente já tem a cara do nosso push forward, tá aqui, a gente sabe como é que é o nosso campo vetorial. Então a gente vê que aquela equação, ela fica assim: dr mi dt é igual ao meu v mi de r de t. Tá certo? Isso é uma equação diferencial ordinária, ou melhor, é um conjunto de n equações diferenciais ordinárias. Não lineares, mas ordinárias. Tá certo? E a gente sabe que esse tipo de conjunto de equações tem soluções únicas, pelo menos para um intervalo de tempo pequeno. E a gente está só falando as componentes dos dois lados. Isso. Tem componentes? Tem componentes? Que as equações podem ser não lineares, é isso? Isso. Porque né, o meu V pode depender complicadamente aqui do R, tá certo? Pessoal, isso aqui é mecânica newtoniana. Né? Mecânica newtoniana é isso aqui. Só que são duas variáveis, no caso de uma dimensão. Porque lá no caso de uma dimensão, sua variedade M já é o fibrado tangente. Tá certo? Mas, ou seja, não tem nenhuma novidade, vocês já fizeram isso um monte, né? E quando na mecânica newtoniana, né, você sabe que o V1 de R é igual a o meu R, R2. Eu vou fazer isso não, vai confundir vocês. Tá certo? Então, você tem uma equação para x e uma equação para v, por exemplo. Né? Uma equação para posição, uma equação para velocidade, e você junta essas duas equações. Você pegou originalmente as equações, a equação de Newton, né? E dividiu em duas equações de primeira ordem. Então você pode ter uma coisa desse tipo aqui. Tá certo? Bom, a gente pode escrever uma solução integral, né? Que é o seguinte: R de 0 mais integral de 0 a t de Vmi de R de t dt.
tá? Isso aqui sempre existe. Para o t menor que um certo epsilon. Certo? Isso aqui vai me dar justamente o meu x de p. Tá certo? Veja, isso aqui não é uma solução, tá? É uma equação integral. É uma equação integral porque tem o r de t aparece aqui e aparece aqui. Certo? Mas é interessante ver o seguinte, se isso aqui sempre existe para um certo t fixo, mais pequenininho, significa que, olha aqui o que está acontecendo. Eu tenho aqui o meu r mi de t, vai ser o meu r mi 0, certo? E se eu pegar um t bem pequenininho, isso aqui vai ficar assim, ó, mais v mi, né? Essa própria integral para t muito próximo de zero, eu posso expandir em Maclaurin, né? O primeiro termo é zero e o segundo termo, que é o termo linear, vai ser assim, ó. Vezes t. Vou fazer assim, só para ficar evidente que isso aqui é um t pequenininho, tá? Vai ficar um... Então veja, para eu entender para onde que o meu ponto original x foi, ele foi para esse ponto aqui, x', certo? Mais o meu v mi de x, porque é o x aqui, tá certo? Delta t. Certo, pessoal? Mas o que é isso aqui? Eu posso aplicar o meu φ menos 1 em x' e obter um ponto P' da variedade. O que isso aqui está fazendo, pessoal? Pois não. Se a gente está construindo a variedade para ser algo que independe da minha visão, por que a gente encontra a mecânica clássica? Porque a mecânica clássica é um caso particular de uma estrutura de variedades que você diz que existe um conjunto especial de equações que assume, que toma uma forma para um conjunto especial de coordenadas. Porque se você pegar as equações de Newton, né, a segunda lei de Newton, você vai ver que ela é particular para coordenadas cartesianas. Se você escrever num sistema de coordenadas que está girando, não sei o quê, vai aparecer aquelas forças, todas aquelas coisas que vocês já viram em mecânica, tá certo? Ou seja, a mecânica newtoniana era não escrita de uma forma que prevê variação do sistema de coordenadas, tá certo? Mas isso não significa que você não possa escrever ela num ferramental mais poderoso. Basicamente o que o Einstein fez foi isso. E você pode, na verdade, se você pegar a mecânica lagrangiana, ela é exatamente isso que a gente está fazendo, só que ela usa um truque. A gente faz isso no princípio variacional. E é muito mais fácil fazer no princípio variacional, porque você nem vê esse monte de estrutura matemática aqui, e aí você já sai tudo nas coordenadas generalizadas. Mas as coordenadas generalizadas nada mais são do que uma carta qualquer. Tá? Coordenadas generalizadas é basicamente o mesmo conceito de carta, só que ninguém te disse. Tá certo? Ou alguém te disse, eu não sei. Então, vocês concordam que isso aqui está me fornecendo um mapa que está levando a variedade M na variedade M. Tá certo? E enquanto esse meu ΔT for pequeno, eu posso sempre fazer ele quão pequeno eu queira, esse mapa não só me dá um mapa de P para P', mas é fácil, eu posso inverter isso aqui
eu posso jogar esse cara para cá e escrever isso aqui em termos de x, em termos de x', e, portanto, encontrar um mapa de P' para P. Tá? Deixa eu fazer isso com calma, então, porque eu vi que vocês ficaram com uma cara um pouco duvidosa. Então, o meu x' vai ser o meu x mais... Deixa eu botar... Onde é que eu botei? Claro, né? Por isso que vocês não devem estar entendendo nada, porque falta um mi aqui e um mi aqui. Tá? X' mi vai ser o x'mi, vmi de x delta t. Aí você vai falar, bom, deixa eu fazer isso aqui. X'mi vai ser igual a x'mi menos vmi. Só que veja, eu quero o meu x antigo em termos do novo. Mas para eu fazer isso, eu não posso ter x antigo aparecendo aqui no argumento. Então eu vou escrever aqui o argumento em termos do x novo. Mas o argumento em termos do x novo vai ser o meu x, que vai ser assim. X' menos v de x. Tá certo? Delta t é o argumento aqui vezes delta t. Mas como eu falei para vocês, eu estou fazendo isso aqui para delta t pequeno. Se eu expandir isso aqui inteiro, vai ter o primeiro termo que é só o meu vmi calculado em x', e vai ter um termo de primeira ordem que vezes esse vai ficar de segunda ordem. Então eu posso jogar fora esse cara aqui, em primeira ordem, tá certo? Então eu encontrei que v de x'mi vai ser igual a x'mi menos vmi de x'. Então esse cara me fornece um mapa que me dá P como uma transformação, que eu vou chamar H de P', tá certo? E aquele original me dava uma transformação H que levava P em P'. Tá certo? É aquela coisa simples, tá? Eu tenho uma curva, eu tiro a derivada da minha curva em relação ao tempo, e aquele vetorzinho que eu encontrei é justamente o pequeno deslocamento, ou seja, aquele vetorzinho vezes o delta t, ou delta lambda, ou o que é que seja o parâmetro da sua curva, é o deslocamento da curva, né? Aquela brincadeira que a gente desenha o tempo todo. A gente tem aqui uma curva, a gente tem o vetor posição, aí você tem o vetor tangente, aí você sabe que esse ponto aqui é dado por esse mais esse. Que é isso aqui. Esse é esse mais o deslocamento. Tá certo? Só que agora visto com mais pompa. Bom? E que isso fornece um mapa dentro da sua variedade. Tá? Ok. Isso mostra pra gente que a gente pode construir essa coisa que nós vamos chamar de grupos de um parâmetro de diffeomorfismos. Tá? Grupo P. De diffeomorfismos, tá certo? A gente vai ter um aberto em M, a gente vai ter um epsilon maior que zero, pertencente aos reais, e a gente vai ter, certo? Um GT que leva U em GT de U pertencente a N, tá? Para todo T menor que epsilon, tá certo? Vou botar aqui, certo? Então veja, acho que eu fiz besteira com aquele delta T, mas vamos lá. Isso, tá certo? Então basicamente o que eu quero é que
mostrar para vocês é que, por mais que eu mostrei que esse mapa existe, esse mapa aqui ele ainda é parametrizado por esse ΔT. Se eu escolher um ΔT bem pequenininho, ou 2, 3 ou 4, 5 ΔTs pequenininhos, eu vou ter mapas diferentes, tá certo? Para cada valor de ΔT eu tenho um novo mapa. Esse mapa H aqui ele vai depender desse parâmetro, tá? E a gente tem que GT de X, que é basicamente aquilo ali, tá? É suave em T e X. Certo? Por construção, esse exemplo, pelo menos aqui, dá para ver claramente que ele é suave, né? Ele é linear ali naquele T, então você pode diferenciar à vontade em relação a ΔT ou T, tá certo? Você vai obter um negócio bem definido. Só cuidado, pessoal, aqui, quando eu estou introduzindo dessa maneira mais formal, aqui eu estou chamando de T, aqui eu chamei de ΔT para vocês lembrarem que é pequeno, tá? Mas é o mesmo objeto, tá certo? Ok. Tá. Então você tem também aqui dados um certo valor de T e S, tal que T é menor que epsilon e S menor que epsilon e T mais S menor que epsilon. Então é fácil ver que você tem que esse cara T é igual a G de S mais T. Tá certo? Novamente, eu estou definindo para vocês o que é um grupo de diffeomorfismos a um parâmetro, tá certo? E estou o tempo todo remontando a um exemplo específico desse negócio. As duas coisas vão ser úteis para a gente. Isso aqui é a definição abstrata, geral. Essa que continua aqui, tá certo? E esse aqui é um exemplo. Vocês podem ver justamente que se eu aplicar a primeira transformação e depois a segunda transformação, em primeira ordem, eu vou ter isso aqui. Porque quando eu aplicar a próxima transformação aqui, esse novo argumento vai ser o argumento do próximo campo vetorial, só que na hora que eu for expandir em primeira ordem, vai ficar sobrando só o ponto original, e esse cara aqui também vai ser mapeado. Deixa eu fazer aqui, acho que vai ser instrutivo. Ou seja, eu vou pegar esse G aqui, dado por aquele mapa H que eu estou chamando aqui. Deixa eu botar o ΔT aqui, só para ficar claro. ΔT, tá certo? Então vamos lá. Eu vou aplicar, eu sei que o meu H de ΔT de X, que é aquele mapa lá, vai ser igual a xmi mais vmi de x ΔT, certo? Se eu aplicar agora aqui o meu H de ΔS, só para manter a anotação, tá? De x, desculpa, de H ΔT de x, se eu aplicar um depois o outro, isso aqui vai ficar assim, H ΔT de x mi mais o meu v mi de H de ΔT de x ΔS. Isso. Tá, ok. Isso aqui já decorou, não precisa mais. Beleza, agora vamos fazer aqui como é que vai ficar. O ΔS mi do H do ΔT de x. Eu vou abrir o primeiro cara vai ser x mi mais v mi de x ΔT, que é o que eu tinha antes, tá? Esse cara aqui não é nada mais do que o meu H ΔT de x
Mi mais V Mi desse cara aqui de novo. Vai ser x mais V x delta T. Tá certo? Só que esse cara é delta vezes delta S. Tá certo? Ou seja, novamente aqui é o meu H delta T de x. Mas aqui a gente vai fazer primeiro, novamente, aquela expansão em Taylor, em delta T, e vai desprezar um termo quadrático. Tá certo? Se eu fizer isso, é fácil ver que isso aqui vai ficar assim, ó, x mi mais v mi de x vezes delta t mais, mesma coisa, v mi de x, porque esse termo que eu joguei fora, vezes delta s. Mas isso aqui é igual a h de delta t mais delta s aplicado em x. Então, pelo menos em primeira ordem, esse negócio forma um grupo. Certo? Dá para... Novamente, isso aqui é a versão abstrata, ela existe de maneiras muito mais gerais do que esse exemplo. Mas como esse exemplo vai ser extremamente útil para a gente calcular a derivada de Lie, eu estou fazendo o paralelo entre essas duas coisas, entre um exemplo específico e a forma geral. Tá certo? Esse com esse vem daqui e esse com esse vem daqui. Tá, tudo bem? Então vocês entenderam que esses grupos de Lie é um parâmetro, né? É uma maneira de eu ir transformando os pontos da variedade em que cada valor do meu parâmetro faz uma transformação diferente, tá certo? Geralmente a gente escolhe também o que vai coincidir nesse caso naturalmente, que o parâmetro 0 coincide com a identidade, ou seja, o meu g de 0 de P, ou aqui eu estou fazendo, ali eu estou fazendo de P, isso. O meu G0 de P é igual a P. É fácil ver que o nosso H0 de X é X. Certo? Então, a gente tem esse grupo e a gente parametrizou ele de forma que na identidade, a identidade é obtida quando você bota o parâmetro dele igual a 0. Certo? Só. Eu mudei um pouco a maneira de eu fazer as coisas. Espera aí só um segundo. Tá. Pode falar. Pode só dar uma olhada para eu entender por que a gente está fazendo isso aqui? Eu ainda não estou entendendo o que a gente quer chegar. Tá, eu acho que é um bom momento para falar isso. Então, vamos lá. O que eu mostrei para vocês é o seguinte. Eu tenho minha variedade M e tenho um certo U aqui, tá certo? E eu estou mostrando para vocês que eu posso ter um campo vetorial na minha variedade, tá? E aí a primeira coisa que eu mostrei é o seguinte, dado esse campo vetorial aqui, eu posso traçar linhas que acompanham esse campo vetorial, tá? Só que eu tenho esse campo vetorial que está definido em vários pontos, então, digamos, eu posso ter outras linhas aqui, depende de onde eu começo o campo vetorial e eu vou traçando ele seguindo essas linhas, tá certo? Aí eu usei isso como um exemplo do seguinte fenômeno. Digamos que eu pego esses primeiros 3 pontos aqui, e aí eu tenho esse campo vetorial aqui, e aí do campo vetorial eu traço essas curvas integrais, tá certo? E aí eu estou dizendo o seguinte, isso aqui está mapeando essa região nessa região aqui.
Digamos que aqui seja x, aqui é x mais v delta t. Tá certo? Eu estou mostrando que eu posso pegar campos vetoriais e encontrar curvas que acompanham ele. Foi a primeira coisa que a gente viu. Segunda coisa, pegando uma família de curvas que acompanham esse campo vetorial, eu posso carregar pedaços da minha variedade para outras regiões. Tá certo? E aí eu estou dizendo o seguinte, em paralelo ao exemplo específico que eu dei desse carregar pedaços da variedade, eu montei a estrutura geral dessas famílias de transformações que levam pontos da variedade. Ou seja, eu falei também, isso aqui foi um exemplo específico, mas eu falei, olha, em geral eu posso ter um G de T, tá certo? Que vai pegar um ponto P e levar num ponto GT de P. De forma que se o meu T for 0, ele está ligando um ponto nele mesmo, e toda vez que eu aumento o meu T, esse negócio vai mudando. Tá certo? Então eu estou mostrando que existe esse cara, que é essa família obtida por fluxos que acompanham campos, mas em geral eu posso ter objetos desse tipo aqui. E os dois estão relacionados. Basicamente, o que eu vou mostrar em seguida é que, dado um grupo de diffeomorfismo a um parâmetro, você consegue encontrar um campo vetorial e uma família de curvas. Mas aí vocês meio que já sabiam disso, porque a gente construiu esse cara aqui, o exemplo desse cara aqui, usando um campo vetorial e uma família de curvas. Tá certo? Isso vai ser muito importante. Toda mecânica e teoria de campos e coisas que envolvam objetos extensos depende desse tipo de coisa. Certo? Por exemplo, se você pegar o estudo de lente fraca no universo, o que é lente fraca? É quando você tem um objeto gravitacional forte, né, com bastante massa ou energia, o que quer que seja, distorcendo a imagem que a gente está vendo de objetos que estão atrás deles. Mas o que a gente distorce não é um ponto, né? Porque a estrela ela tem uma forma, né? Por mais que a gente, a olho nu, só veja um pontinho, com um telescópio bom a gente vê a forma, não de uma estrela, mas de uma galáxia. Certo? E aí o que acontece é o seguinte, a galáxia, digamos uma galáxia elíptica, ela lança luz dela toda, digamos que toda tem matéria bariônica que está lançando luz, porque tem estrelas lá dentro, tem gás, tem um monte de coisa que está jogando luz para a gente. Então a luz saiu daqui, a luz saiu daqui, a luz saiu daqui. Aí você se pergunta, como que eu vou ver essa galáxia no meu telescópio? Da forma que ela é ou ela está distorcida? Né? Porque digamos que esse caminho, que é o fluxo, que é cada fóton que a galáxia lançou, seguir um caminho diferente. Porque digamos que essa galáxia está aqui, né? Só que agora aqui na frente da galáxia tem um aglomerado de galáxias supermassivo. Certo? A luz que está mais perto do aglomerado vai sofrer uma atração gravitacional maior e a luz que está distante do aglomerado vai sofrer uma atração gravitacional menor. Então a galáxia ela vai esticar nessa direção aqui. Ou nessa aqui. Não sei, eu não lembro exatamente o que acontece, porque eu acho que é uma coisa um pouco contraintuitiva. Mas, bom, o importante é que vai esticar. Mas como que eu vejo isso? É o fluxo. O fluxo é o fluxo que vai me dar os caminhos de todos os fótons que estão vindo da galáxia até mim, tá certo? E vão interagir gravitacionalmente ou vão perceber uma geometria diferente devido à presença de outras coisas supermassivas no seu universo, tá certo? Se você for estudar também, o pessoal estuda, por exemplo, prospecção de petróleo no fundo do mar. Né? Você lança ondas sonoras lá de alguma forma, as ondas sonoras vão rebater no fundo do mar, vão voltar, você vai medir as ondas sonoras que voltaram, você sabe a onda que você mandou, você sabe a que voltou, e aí a partir daí você vai pegar todos os índices de refração, todas as mudanças de tipos de sólidos que vão propagar onda de som de formas diferentes, mas no fim a propagação desses sinais é a mesma coisa. Você está traçando como que esse negócio está batendo lá e como que vários sinais aqui estão sendo resgatados por você lá na frente e inferindo alguma coisa sobre o fundo do mar, sobre presença de líquido ou alguma coisa do tipo, tá certo? Ou seja, só para dizer que essas coisas não estão desconectadas da realidade. E geralmente a realidade é raramente cartesiana. As coisas raramente são quadradinhos, bonitinhos, perfeitinhos, entendeu? Geralmente as coisas são todas curvas, com topologia, com um monte de coisa, e você precisa ser capaz de lidar com isso.
entendeu? Por isso que esse tipo de estudo aqui parece muito abstrato e técnico, mas na verdade ele te dá as ferramentas mínimas para começar a trabalhar com esses problemas mais reais, entendeu? Ficou melhor um pouco o contexto? Só uma pergunta. Então, a nossa variedade, no caso, seria a galáxia, ou o caminho que ela percorre. São os pontos que a luz... É o universo, né? A nossa variedade é o universo. E os caminhos são trajetórias que a luz faz no universo. Exatamente. Certo? Mais dúvidas? Ok. Beleza. Então, dado um ponto P fixo, temos que GT de P é um mapa de R na variedade. Certo? Ou seja, eu fixei o P. Aí o meu grupo de difeomorfismos a um parâmetro T agora virou o quê? Uma curva. Né? Que eu estava mostrando para vocês. O grupo de difeomorfismo ele leva um pedaço da variedade. Mas se eu escolher só um ponto, ele está levando só o ponto. Então, o ponto agora virou uma curva. Tá certo? Então, da mesma forma que eu tinha aquela curva sigma, aquela curva ρ, eu posso ter a curva GT de P. Certo? E, para cada P de U, temos tá certo? Então eu tenho um vetor a cada ponto da curva. Ao longo da curva, em cada ponto eu tenho um vetor novo. Tá certo? E como é que esse vetor aqui age numa função? Vocês lembram disso? Como é que uma derivação age numa função? É fácil, né? Uma derivação não, como um vetor, né, uma classe de equivalência, age numa função. É só lembrar do mapa para derivação, tá certo? Vai ficar assim. D dt de f de g de t e p. Tá certo? Isso aqui vai ser d dt de u mi de g. Aqui eu vou fazer aquela notação mais relaxada, tá? Em que eu vou chamar o g já da representação local dela na carta. Vamos botar assim, g mi P del x mi de f. Certo? Mas agora, pessoal, isso aqui é o quê? Né? Calculado em P igual ó, isso aqui é um campo vetorial, ó. Certo? Isso aqui tudo, claro. Cadê a função f? Então, eu peguei meu difeomorfismo, a cada ponto gera uma curva. Essas curvas todas têm tangentes, eu uso essas tangentes para definir o campo vetorial. Tá certo? E esse aqui é um campo vetorial. Eu vou...
Oi? Não, tudo, né? Tudo. Eu só estou mostrando que é um campo vetorial cujas componentes são dadas por essa expressão aqui, DDT do seu diffeomorfismo a um parâmetro. Tá certo? Então aqui a gente está vendo qual o ponto de vista. A gente está vendo aquele ponto de vista que é assim. Eu tenho uma variedade, aí eu tenho aberto, aí eu tenho um pedacinho que vai ser carregado para cá. Tá certo? Quem carrega daqui para cá é o meu G de T, tá certo? Então ele leva esse ponto nesse, esse ponto nesse, esse ponto nesse, porque esse meu G, ele vai carregando os meus pontos aqui para outros pontos aqui, tá certo? Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que esse meu G aqui, quando eu pensar nele como uma função para um P fixo, ele vai me dar uma curva. Essa curva, em cada ponto dela, ela tem uma tangente. Então, pelo menos ao longo dessa curva tem essas tangentes. Só que eu também posso escrever, ao longo dessa curva tem outras tangentes. Mas se eu considerar todas as curvas nesse pequeno disco aqui, elas vão carregar todo o disco para cima. E em cada ponto do disco eu vou ter um vetor novo. Tá certo? Então, pelo menos dentro desse cilindrinho aqui, eu tenho um campo vetorial. É esse campo vetorial que a gente tem. Tá certo? Pode perguntar. Esses vetores, ao carregar esse círculo para cima, através desse GT, eles não precisam ser alguma coisa parecidos para que ele não deforme o círculo, ou para que ele leve o círculo perfeito, assim, certinho? Não, ele pode deformar totalmente o círculo. Não, eles não precisam levar ele igual ele era. Não. Ele só não pode cruzar um caminho do outro. Esses vetorzinhos, né? É. Porque se cruzar o caminho, significa que se o meu GT aqui não é mais bem definido. Aquelas restrições que a gente fez anteriormente não vão valer mais. Certo? Mas ele pode, o círculo, justamente aquele negócio que eu falei, a galáxia, ela pode ser uma galáxia que está totalmente elíptica, mas ela pode chegar esférica para a gente. Aí vocês perguntam, será que ela era esférica e não sofreu desvio? Ou será que ela é elíptica e virou esférica? Ou vice-versa, ela era esférica e você viu elíptica, mas ela viu elíptica porque sofreu desvio. Né? Por isso que esse estudo de lenteamento fraco é difícil, porque você precisa da estatística das formas naturais das galáxias. Ou seja, normalmente eu veria esse tipo de forma de galáxias. Será que eu estou vendo uma estatística diferente dessa? Né? Por isso que é um pouco mais sutil do que simplesmente medir. Eu precisaria saber como é que ela era antes de mandar a luz, né? Antes da luz viajar no espaço. Mas não, pode ter o que for, tá certo? Contanto que não se cruze. Tá mais claro? É difícil mesmo, pessoal. A primeira vez que vocês veem e é super abstrato, tá? Mas a gente já vai chegar no fim desse assunto e logo a gente vai começar a trabalhar com coisas mais práticas, tá? Ok. Então, exemplo 1 a gente já fez. Exemplo 2, acho que não precisa, não. A gente pode fazer como... Eu não sei se minha pergunta está correta, mas só para fazer um paralelo. A gente usa o gradiente para entender campos vetoriais também, né? Isso é um dos motivos pelo qual a gente descreve isso como uma derivação? Qual o paralelo entre as duas coisas? Ou não tem nenhum paralelo? É porque, assim, se você pensar bem, o gradiente, ele, assim, intrinsecamente, o significado dele é metade de uma derivada direcional que você não especificou a direção. O que eu quero dizer com isso é,
Se você fizer isso aqui, escalar V, o que isso aqui te dá? Qual o significado, interpretação geométrica dessa expressão? Lá em mecânica. Oi? Não, mas a interpretação geométrica em relação a V e F. Isso. É a derivada direcional, tá certo? Então, ou seja, aqui a nossa interpretação é: eu frequentemente escrevo esse cara aqui, tá certo? Mas o significado dele, ele se dá justamente porque você sabe que quando você faz isso aqui, você tem a derivada direcional de f, né? Mas você quer interpretar o gradiente de f em absoluto. Para fazer isso, o que você faz? Você descobre que isso aqui vai ser módulo do gradiente de f vezes módulo de v vezes cosseno de θ, que é o ângulo entre essas duas direções. Aí você fala, bom, por que você está falando disso? Porque agora que eu sei que isso é verdade, eu sei que existe um máximo desse cara aqui, dessa expressão toda, que é quando o meu ângulo for zero. E por que o máximo é importante? Porque o máximo está me dizendo alguma coisa não sobre esse produto, mas está me dizendo uma coisa sobre o próprio gradiente. Ele está dizendo que o gradiente aponta na direção onde a curva varia mais rápido. Tá certo? Então agora você extraiu a informação do significado desse cara aqui. Porque essa é a direção em que f varia mais rápido. Tá certo? Mas você tirou a informação do gradiente ao estudar o significado geométrico dele, que é o de derivadas direcionais. E o que é uma derivação? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma derivação. Só que aqui é uma derivada direcional para uma direção que eu não especifiquei. E essa aqui é a derivada direcional na direção v de uma função que eu ainda não especifiquei. Isso aqui é a derivação. A nossa derivação v é uma derivada direcional na direção v de uma f que eu não especifiquei. Quando eu boto a f aqui, eu vou obter vmi del x mi de f, que é a derivada direcional de f. É a mesma coisa, é o mesmo tipo de brincadeira. Você pega um conceito geométrico, separa em pedaços, e às vezes um pedaço é útil para um contexto e outro pedaço é útil para outro contexto. Tá certo? Mas é muita coisa mesmo. Eu entendo que seja, como é que se diz? Às vezes intimidador, tá? Vamos pegar então um exemplo de um mapa G desse, tá? Então, vamos pegar o meu mapa G, que eu vou escrever assim. Meu G, ele vai atuar numa variedade unidimensional, na variedade R, porque é mais fácil, tá? E ele funciona assim. G de x vai ser igual a exponencial de t vezes x, tá certo? A gente pode ver se ele é um mapa a um parâmetro fazendo assim. G t1 aplicado em G t2 de x. Isso aqui claramente vai ser exponencial de t1 exponencial de t2 de x, que é igual a exponencial t1 mais t2 de x, que é igual a g t1 mais t2 de x. Tá certo? Então aqui minha variedade M é o próprio conjunto dos reais, tá certo? E eu tenho esse diffeomorfismo aqui. É um diffeomorfismo que está levando reais nos reais, tá certo? Basicamente ele está esticando no espaço, né? Ou, se o meu t for negativo, ele vai estar comprimindo o meu espaço, tá certo? De forma exponencial. Vocês conseguem ver que isso aqui é um exemplo de t? Né? De g de t, né? A gente também tem que d gt dt, né, tomado em 0 e x é igual a x. Tá certo? Ou seja, a derivada desse negócio aqui
num certo ponto, leva naquele mesmo ponto. Ok? A gente precisa disso justamente porque agora a gente pode dizer... Peraí. Aqui. Então, G. Tá. Até um pouquinho, eu confundi, eu misturei dois exemplos aqui. Tá, não é a continuação mesmo. Ok, então vamos ver agora o seguinte, a gente vai pegar o push forward desses pontos aqui, o push forward não, a gente vai ver as curvas, tá? E vamos ver se essas curvas são curvas integrais de um certo campo. Isso aí, esse G ainda é do exemplo? É desse exemplo aqui, exatamente, é toda a continuação desse exemplo aqui. Eu misturei um pouco as coisas aqui, mas agora eu me encontrei, tá? Bom, então veja, como que esse... Primeiro, vamos desenhar aqui, porque esse desenhar sempre facilita um pouco a nossa vida. Então, esse aqui é o meu R, tá certo? Eu tenho cópias do meu R aqui, tá certo? E aqui é o parâmetro T, tá certo? Então, a gente já viu que é fácil ver quando o nosso T foi igual a zero, o X é X, né? Então, X está aqui. Agora, quando o meu T for aumentando, o que acontece com o meu X? Se o meu X for pequeno, mas diferente de zero, ele vai fazer uma coisa exponencial aqui. Tá certo? Esse cara aqui, uma exponencial aqui e assim por diante. Na verdade, como são exponenciais aqui, esse negócio tinha que crescer bem mais. Isso. Ou seja, a diferença aqui tem que ser maior do que a diferença aqui. Certo? Ou melhor, essa tem que ser maior que essa aqui. Então é isso aqui que ele está fazendo. Ele está pegando esses... O zero, ele é mapeado no zero sempre. Tá certo? E para o T, isso, para esse cara aqui a gente vai ter a mesma coisa, tá? Vai ter esses caras aqui que vão fazer assim, né? E no negativo, esses caras aqui eles vão se aproximando daqui, ó. Certo? Né? Quando o meu T for indo para menos infinito, eles todos vão se aproximando de zero, mas nunca se cruzando, tá certo? E quando o meu T for crescendo, esses caras vão crescendo aqui. Então, ele vai fazer uma coisa aqui e depois vai, né? Ele vai fazer isso aqui, ó. É exponencial. A diferença de onde começa? Depende de onde ele está cortando esse cara aqui. Porque veja, esse cara aqui, o valor de x é o ponto que eu estou saindo aqui para a coordenada t igual a zero. Então, na minha coordenada t, aqui, ó, t, quando ela for zero, é o ponto que eu estou saindo. E o único ponto que fica quietinho é o x igual a zero. Né? Porque eu posso multiplicar zero por qualquer número que continua zero. Tá certo? Então, esses caras aqui vão ser as minhas curvas, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o meu G e vou fixar um x0 aqui. E vou pegar o push forward disso de DDT, que é aquilo que a gente viu antes, tá? Eu vou pegar aqui as tangentes que acompanham essas curvinhas aqui, certo? Então, isso aqui vai ser igual a DG dt de t e x0 d xmi, xmi. A gente só tem uma direção que eu vou chamar de x1 mesmo, tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó.
só tem o 1, aí o 0 eu já vou explicar, x, del, x, mas isso a gente já viu ali atrás, que vai ser x dx. Tá certo? Melhor, x0 del x1. Então vamos lá. O que isso aqui está dizendo para a gente? Está dizendo que a tangente na nossa variedade, num ponto x, né, vai ser como? Esse cara aqui, ó, ele tem um certo vetorzinho tangente que aponta para cá. Vocês concordam? Que é a direção que essa curva vai andar. Ela vai andar desse ponto aqui para esse ponto aqui. Eu desenho ele aqui em cima, mas o ponto é o ponto na variedade. Então ele está andando na variedade, dentro da variedade. Tá certo? Eu fiz isso aqui só para ficar mais fácil o gráfico. Tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Pensa na exponencial assim. Tá? Esse é o ponto da variedade e esse é o outro ponto da variedade onde eu vou chegar depois que eu andar um ΔT pequenininho. Tá certo? O meu vetor, eu estou deslocando para cá. Tá certo? Porque aqui são os dois, são a mesma variedade escrito duas vezes, tá bom? Por isso que o meu vetor é nessa direção aqui. Quanto maior for o meu x aqui, quanto mais distante de zero, maior o meu vetor, porque eu vou andar mais. Tá certo? Tanto que quando eu estiver na origem, eu vou andar zero. Por isso que na origem, se meu x0 for igual a zero, a minha tangente é zero, porque aquele ponto não se move. Então o vetor tangente dele é igual a zero. Tá certo? Então na minha variedade, se eu for desenhar só a variedade R aqui, ó, eu estou dizendo que esse cara ele tem um vetor zero, esse cara tem um vetor pequenininho, esse tem um vetor maior, esse tem um vetor maior, esse tem um vetor maior. Quanto mais distante da origem, o meu vetor é maior. Esse é o meu campo vetorial. Tá certo? Esse é esse meu campo vetorial aqui, ó. Algebricamente é fácil de ver, geometricamente é um pouco mais difícil. Tá certo? E se eu quiser para um tempo t qualquer, é fácil, né? A gente só pegar essa mesma coisa aqui e escrever num tempo t qualquer, vai ficar assim. Ah, não, aqui eu não fiz, né? T igual a zero, T igual a zero, né? E aqui eu já botei. Num tempo t qualquer, vai ficar x estrela d dt, e vai ser a mesma coisa que eu tinha antes, só que exponencial de t x0 del x1. Tá certo? Veja, isso aqui é um campo vetorial. Para um t fixo, isso aqui vai me dar as componentes do meu campo a cada ponto do espaço. Tá certo? E fica faltando, para a gente fechar esse conteúdo, a derivada de Lie, que é justamente para a gente fechar e mostrar que a derivada de Lie vai coincidir com aquele comutador dos campos vetoriais. Tá certo? E aí a gente vai começar, então, provavelmente já na próxima aula, a ver série de Frobenius. Tá certo? Na verdade, equações diferenciais ordinárias de segunda ordem.